Indicações, indicações. Bem, galera, então hoje no Historizado Company nós temos aqui como indicações o livro A História Completa, de Maus, de Art Spiegelman. Art, ele foi escritor, ele é escritor de quadrinhos e trabalhou nas revistas do New Yorker, onde ali, na verdade, ele passou durante um tempo sendo um escritor de quadrinhos underground e para meados do século XX, então ele estoura com a ideia de escrever a história de seu pai, que foi um judeu que passou pelos campos de concentração nazistas, em forma de quadrinho. Foi uma ideia muito bacana, algo muito novo, algo que correu o risco de repente não ter sucesso, né? Porque quase sempre nós temos entrevistas, nós temos livros que viraram filmes, nós temos até filmes que já nascem, né, de rascunhos de pessoas que viveram nos campos de concentração, né, principalmente os judeus, apesar de nos campos de concentração nós termos judeus, ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová e vários outros grupos, né, que não concordavam com o nazismo, eram discriminados pelos nazistas, né. Maus foi dividido, né, aqui está o livro completo, a história completa de Maus está nesse livro. Ele publicou, né, o livro em partes e não se esperava, né, que ia fazer tanto sucesso assim, né? Mas ele fez esse sucesso tão esperado. Essa indicação é a indicação para você que tem até curiosidade sobre o Holocausto, para você que se interessa, né? Para você que vê na escola ou assiste os filmes, mas também para você mais jovem que gosta de quadrinhos e percebe que você não precisa só escrever ficção. A arte conseguiu trazer para os quadrinhos uma história verdadeira, de uma forma magnífica, onde ele transforma os judeus em ratos, os poloneses em porquinhos e os nazistas em gatos. Quer dizer, ele dá essa figuração do que se pensava na época, satiriza um pouco isso, usa também como crítica. Então é muito bacana, principalmente agora, né, que nós estamos em 2020 e nós fizemos 75 anos da libertação do maior campo de concentração nazista, que foi o campo de Auschwitz, tá? Com Birkenau agregado a esse campo. Auschwitz é o campo mais famoso, não resta dúvida, um campo de extrema violência. Lá estavam os fornos, as câmaras de gás, o trabalho excessivo, a fome que matou milhões de judeus e ciganos. E Art, né, ele traz toda essa leitura, galera, de uma forma de quadrinho, magnífica, de leitura rápida, te prende. Então é uma forma para você jovem, você adolescente, ou mesmo para quem ama os quadrinhos e tem mais idade, uma forma de você ver diferente a história do Holocausto. Vale muito a pena, tá ok? Pois ele traz um trabalho de localização magnífica, traz a história em alguns momentos e comenta da própria vida pessoal dele dentro desse quadrinho, a própria vida dele, a relação dele, da família dele, os sentimentos um pouco dele, do que foi, né, escrever o Maus, da mesma forma o que foi a vida do pai dele em Auschwitz, né, que depois que saiu de lá teve também o seu sucesso, continuou a vencer, ele como tantos outros. Vale a pena estar procurando o Maus agora, com 75 anos que o campo de Auschwitz acabou, né, as tropas soviéticas entraram no campo, libertando os judeus que estavam vivos. Depois, inclusive, os soviéticos levavam muitos alemães para visitar esses campos. E por incrível que pareça, galera, muitos alemães não sabiam o que acontecia dentro dos campos de concentração. Eles pensavam que judeus, ciganos e outros viviam bem lá, pois a propaganda nazista dizia que essas regiões construídas pela Alemanha nazista traziam bem-estar para esses seres inferiores, né, que a raça ariana era superior e esses seres inferiores então podiam ficar nesses campos tendo uma vida boa. Faziam propagandas, mostravam cenas, fotografias de que eles viviam muito bem nessas regiões e muitos alemães não sabiam o que acontecia de verdade. Quando os soviéticos libertaram judeus e ciganos dos campos de concentração, fizeram filas e filas de alemães para ver o que o governo alemão nazista fazia e enganava o povo alemão.
Compreenderam? Vale a pena ler Maus, vale a pena adquirir uma unidade dessa que você não vai se arrepender nunca, principalmente nos 75 anos, né, do fechamento de Auschwitz e a libertação dos prisioneiros judeus e ciganos e outros que estavam naquela região pelos soviéticos. Muito obrigado. Quem gostou, se inscreva no canal, tá ok? Manda o likezinho lá e nós teremos sempre muitos assuntos relacionados a essas questões do momento. Um abraço!